Isaías 59. Nós vamos ler do verso 1 ao 16. É um texto forte, uma palavra de Deus assim, bem contundente, e ela bem reflete bem o que acontece nos nossos dias. Eu estou lendo na versão ao meio da Revista Fiel. Vocês podem ficar de pé para a gente fazer a leitura? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e, quebrando-os, sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há, pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificaram contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar e mentir contra o Senhor, e desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação
e a sua própria justiça o susteve. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, pelos louvores, pela adoração. Obrigado por esta palavra tão forte, tão contundente. Ilumina a gente, fala ao nosso coração, ministra-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É muito interessante. Isaías é um livro muito bonito, é chamado profeta messiânico. Dentre os profetas, é o que fala em maior volume, em maior quantidade de vezes sobre a vinda do Messias, do Salvador. E eu não sei se vocês repararam, este texto ele começa Deus falando. O braço do Senhor não está encolhido, nem o ouvido agravado, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, Deus começa falando, apontando os pecados, as iniquidades do povo. E assim vai, descrevendo a situação de pecado e de iniquidade, as maldades, roubalheira, mentira, tudo isso, juízo que não alcança, justiça está longe de nós, e vai seguindo assim. E no meio do caminho, no meio do texto, o profeta meio que se inclui, ele começa a falar os seus pés, agora já é o profeta falando, os seus pés correm para o mal, não conhece o caminho da paz, por isso o juízo está longe, não sei o quê. Aí daqui a pouquinho ele diz, começa a falar no plural, nós apalpamos as paredes como os cegos, os que não têm olhos andamos apalpando, tropeçamos ao mesmo dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperamos pelo juízo e não o há. Na Bíblia conta que nos dias de Abraão, houve lá uma certa tensão entre Abraão e Ló, o seu sobrinho, a quem Abraão criara, porque ambos tinham prosperado muito, enriqueceram e tinham muito gado, muitos servos, e o espaço estava meio restrito, porque eles estavam ainda andando juntos. E Abraão falou para Ló, não vamos brigar, você escolhe para onde você quiser ir e tal. O Ló devia ter dado a honra ao tio dele, que era o pai adotivo, que deu a primeira cabra para ele cuidar, mas ele aceitou, escolheu primeiro as Campinas do Jordão e acabou morando lá em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia descreve que veio o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade, do pecado. Essa palavra iniquidade é como se fosse um superlativo para o conceito de pecado. Pecado, erro, miséria, fraqueza, maldade. Mas quando isso engrossa aos olhos de Deus, ele chama de iniquidade. Então, lá em Sodoma e Gomorra, a iniquidade havia se multiplicado de tal maneira que Deus enviou anjos para trazer juízo sobre aquelas duas cidades. Na segunda carta de Pedro, ele fala de Ló e diz que Ló era justo. Ele diz, o justo Ló
se afligia por conta daquelas circunstâncias, daquele ambiente da iniquidade à sua volta. É interessante porque a gente pensa logo, o cara totalmente derrotado. E foi, né? Porque ele investiu errado. Ele foi para acomodação lá na cidade de Sodoma e Gomorra e perdeu muito, assim, no mundo espiritual. Mas ele temia Deus, ele se afligia. Porque naquela época, nos dias de Ló, a iniquidade não estava espalhada sobre toda a terra de Canaã. Bastava eles saírem, ele e a sua família, sair daquelas cidades, ir para outro lugar. Mas o juízo veio e os pegou. Este texto aqui fala do pecado da nação de Israel, fala do pecado da civilização, digamos. E a civilização tem ciclos que vão e voltam em termos de exatamente de afastamento de Deus, de multiplicação do pecado, da iniquidade. E a gente agora está vivendo isso que está aqui. E como Ló, a gente começa a gemer por tudo que a gente vê à nossa volta. O erro se tornou certo. O certo se tornou errado. O bem é chamado de mal. O mal é chamado de bem. E a gente vai como que cansando, vai gemendo, mas vai cansando de tanta distorção, de tanta injustiça. Esse aumento, ele é geométrico, o aumento da iniquidade. Verso 14 diz assim: por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Então, quando o profeta começa a se colocar como nós, falando gememos, urramos como ursos, gememos como pombas, é Deus falando que nós não devemos nos acomodar com essa situação de degradação. E é como se o mundo estivesse preparando para o reinado do mal. Todas as gerações falaram, à volta de Jesus, sempre, todas as pessoas tinham lá um motivo ou outro, e todas as gerações falaram disso aqui, da multiplicação do pecado, da multiplicação da iniquidade. Mas chega uma hora que aquela é a hora mesmo. E uma das características de todas as vezes na Bíblia que o juízo de Deus veio é que o povo que estava vivendo este estado de coisas descrito aqui em Isaías 59 não estava mais sentindo o mau cheiro. Se acostumou. Nos dias de Noé, Noé estava construindo uma arca longe do mar, e os caras falaram assim: esse coroa está maluco. E ele e os filhos construíram aquela arca, e demorou cerca de 80 anos construindo aquela arca.
Aquilo ali era uma fé, uma vida de fé, um ato profético. E os caras já viam, virou meme, né? Noé virou meme lá naqueles dias. O cara tá pirado, aquele velho ali. Ele foi construindo. Quando veio o dilúvio, para aquele povo não tinha. Mas aquele tempo em que ele construiu, ele proclamou, ele pregou, ele avisou. Então, hoje, à nossa volta, isso está acontecendo. E a gente precisa perceber quanto que esse tipo de coisa influencia nós. Então, Deus começa falando, depois o profeta fala, depois o profeta fala se colocando. Nós estamos vivendo isso. E nós, igreja, precisamos perceber. E eu queria destacar aqui algumas considerações desse processo que está em andamento. Até eu assisti uma pregação de um pastor americano, John MacArthur. Ele é um pastor tradicional, o cara tem lá umas complicações lá na vida dele, mas ele é um homem de Deus, muito sério. E ele fala sobre umas mentiras colocadas na nossa cultura, no nosso tempo, que embasam, que dão o fundamento para esse tipo de coisa que está acontecendo. Primeiro, eu vou falar então algumas mentiras que estão colocadas, depois o que a Bíblia diz. Primeira mentira que está colocada na nossa cultura é assim: que a vida existe por acaso. Que a vida aconteceu. Do nada aconteceu uma explosão, alguma coisa, alguma faísca, bateu aqui, bateu ali, e foi batendo, e da coisa aleatória criou a complexidade, a organização inteligentíssima da vida. Essa mentira está dominando o pensamento das pessoas do nosso tempo. Como se foi aleatório, não há um Criador, não há uma mente inteligente superior acima de tudo. Não há. Por quê? Foi o acaso. E cientificamente tem muitos argumentos que combatem isso. Tem uma leis da física, várias leis aí, tem uma lei da termodinâmica que diz que os fenômenos, eles tendem a acontecer no universo, na natureza, em tudo. Eles tendem a ter um movimento de mais alta complexidade para baixa complexidade. Tudo no universo funciona nessa direção. Essa é a lei da termodinâmica. Aquilo que é altamente complexo, se for deixado sozinho, vai se deteriorar e vai ficar menos complexo. Só essa lei da termodinâmica combate toda a ideia da aleatoriedade. Porque tudo no universo, se você largar um bebê, ele morre. Se você largar uma plantinha, ela morre. Se você largar, as coisas vão deteriorando. Larga uma casa, ela deteriora. Segunda mentira, que a verdade é relativa. Se não existe um Criador, não existe um certo, errado, uma referência, então a verdade não é tão verdade, porque a sua verdade é a sua verdade, mas a minha é outra verdade. O seu olhar é um, o meu é outro.
Então não existe uma verdade absoluta. E que porque não existe uma verdade absoluta, depende do ponto de vista, depende da narrativa, depende da perspectiva do observador. Então a verdade é mutável, ela muda. E vai depender do seu ponto de vista, ou do seu desejo, ou do que você pensa. E tem uma geração inteira pensando assim. Outra mentira, que o homem é basicamente bom, que o ser humano é bom por natureza. Ele só não é bom porque sofreu um trauma aqui, um problema social ali, alguém abusou, porque se não fosse isso, se não fosse aquele pai ou aquela mãe, ele seria maravilhoso. Esta é uma crença, é uma mentira que domina o pensamento das pessoas do nosso tempo, que o homem é intrinsecamente, basicamente bom. Junta essa ideia de que o homem é bom com não existe verdade absoluta e não existe um Criador, é o caldo, é a base para isso que a gente acabou de ler aqui: a iniquidade, o pecado, a mentira, o engano, a injustiça, e vai. Outra mentira, que a maior virtude é a tolerância. Gente, isso é impressionante, porque tudo está encadeado. Esse tipo de construção de pensamento dessas mentiras não é uma coisa casual. Por que a tolerância é colocada como a virtude mais exaltada? Para você olhar para as coisas e não criticar. Para você achar que se você critica alguma coisa, você está errado, intolerante. Então a virtude maior é você tolerar o erro, a maldade, o pecado, a iniquidade, a imundície, a traição, a loucura. Tudo você tem que tolerar. E você tem que fingir, fazer cara de paisagem, fingir que não está acontecendo. Pastor, deixa eu dar só uma dentro do que você está falando. Não, minutinho só. Você da questão que não existe um Criador. No evangelismo tinha uma galera na pista de skate. Certo. Eu fui evangelizar com um rapaz. Tá. E ele falou: não, eu não acredito em Criador. Eu falei: você acredita em quê? Não, a natureza nasceu por si só. Aí eu falei: não, existe um Criador, ele quer te salvar. Exatamente. Essa geração está com essa mentalidade. Já na escola vai recebendo esse pensamento: não existe um Criador. Então, mais uma mentira. A vida, o sentido da vida consiste naquilo que você tem e naquilo que você adquire, naquilo que você conquista, naquilo que você possui. É bom ter coisas, é bom adquirir coisas, é bom melhorar na vida, é bom possuir? Claro que sim, é lícito. Mas a razão da vida, o sentido da sua vida, não é este. Mais uma mentira. O objetivo da vida é obter uma satisfação pessoal. Tipo, o que importa, a minha meta é eu ficar bem. O que eu vivo para ficar bem, para estar satisfeito, para atender às minhas demandas e necessidades. Então a pessoa, veja, não tem certo, não tem errado, não tem bem, não tem mal, não tem criador, não tem nada disso, e o objetivo da minha vida é conquistar. Então, como os meios
Faz diferença se é com mentira, se é com roubo, se é atropelando, se é matando. Não interessa. Interessa é eu conquistar e ficar satisfeito. E outra mentira que está colocada é: você pode conseguir o que você quiser. Você pode mudar, você pode se tornar rico, você pode fazer, você pode acontecer tudo o que você quiser, basta você se empenhar. Primeiro, porque não existe pecado, né? Então é só uma questão de mentalizar e ir correr atrás e investir. Só depende de você, basta você querer. E a última, a morte, essa é nova, essa é uma mentira que está começando a dominar o pensamento. Na Europa já prevalece, mais do que no resto do mundo, mas começa a dominar. A morte é uma transição prazerosa. A morte é uma transição prazerosa. Esses dias eu estava conversando pela internet com a nossa filha Daniela, mora na Austrália, e lá na Austrália foi aprovada a lei da eutanásia. E aí ela contou que uma menina de 23 anos, esta semana, estava com uma doença lá, essas coisas que o médico aprovando, dizendo que não tinha cura, e a garota, então, passou pela eutanásia. Ela mesma, com apoio médico, tomou lá a injeção mortal. Mentira, que começa a prevalecer na mente dos homens. A morte é legal, é prazeroso. A morte é tranquilo, é natural. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. A vida não existe por acaso, não aconteceu aleatoriamente. Há um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que fez tudo o que existe, tudo o que neles há. Ele é o sustentador de tudo e é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é soberano. Só o Senhor é Deus. E ele se revelou para a humanidade através de Abraão, através da descendência de Abraão, o povo de Israel, seus profetas, através da Bíblia. E ele se revelou de uma maneira total, definitiva, completa, através do seu Filho, Jesus Cristo, Salvador. A outra verdade bíblica. A verdade existe e ela é real. A verdade absoluta existe, porque Deus é essa fonte de verdade. Pensa bem, as leis da física do mundo material, a lei da gravidade, se eu largo um objeto, ele cai. E isso é verdade aqui na China, no Japão, qualquer lugar do mundo. A lei da gravidade. Se essas leis do mundo físico são absolutas, como que as leis do mundo espiritual ou do mundo moral são totalmente mutáveis? Então, a verdade existe e ela é absoluta. Então, nós precisamos perceber e acreditar que a verdade não é relativa. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está se revelando. A verdade não é um conceito, não é uma ideia, a verdade é um ser, é Deus.
Lá em Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando diz o Senhor é o único, está dizendo que Deus é o único que é verdadeiro. E isso não é relativo. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele não está dizendo eu sou um caminho. Olha, tem várias opções, mas eu sou um caminho, se você quiser. Isso é um pensamento do nosso tempo, pós-moderno. O que a Bíblia diz é que Jesus é o caminho. E é o caminho que Deus estabeleceu para o homem se relacionar com Ele. Não é um caminho construído de baixo para cima. É um caminho construído do céu para a terra. A outra mentira de que o homem é básica e intrinsecamente bom. A Bíblia diz que o homem é intrinsecamente mau. Que o ser humano é mau por natureza. Todo ser humano é nascido em pecado. E nascido em pecado não quer dizer que ele nasceu por causa do fruto do ato sexual. Não é isso não. Nasceu dessa geração, dessa herança adâmica. Já nasceu com essa marca da iniquidade do pecado em si mesmo. Então o homem é mau. Se você não educar a criança, ela se torna egoísta, perversa, desenvolve todas as atitudes negativas, umas mais, outras menos, umas crianças são mais difíceis, outras mais fáceis, mas o homem é intrinsecamente mau. Motivado por desejos egoístas, maldades, erros, tolices, orgulho, egoísmo, vaidade, prostituição, adultério. E a outra, a virtude mais importante é a tolerância. Mentira. A virtude mais importante é a justiça. Você deve ser justo, buscar ser justo. O nosso Deus é justo, porque quem busca ser justo, busca fazer o certo, porque o que é certo leva sempre em conta dois parâmetros importantes dos relacionamentos. Aquele que é justo sempre leva em conta dois parâmetros importantes dos relacionamentos, direitos e deveres. Então, essa ideia de que a tolerância é a maior virtude, eu vou ser tolerante com a injustiça, eu vou ser tolerante com a iniquidade, com aquilo que está errado? Não, isso não é virtude. Mas hoje se vende essa ideia de que a tolerância, e bota em nome em cima dessa tolerância uma cobertura da palavra amor. A tolerância virou amor, e o amor permite tudo, né? Nessa visão, até o ódio do bem, o ódio, misericórdia. E quando você busca o que é justiça, você é tido, porque você está tratando, lidando com valores absolutos, noção de certo e errado, de bem e mal, você busca o que é justo, você é tratado como fanático. A coisa mais importante da vida não é o que você possui. A sua vida não está nisso, porque aquilo que você possui inclua nisso bens materiais, potencial, talentos, diplomas, status, sucesso. A sua vida não está nisso, porque tudo isso vai passar. A coisa mais importante da sua vida não é o que você possui, é o que você acredita.
naquilo que você acredita e pratica, é o mais importante da sua vida. Por quê? Porque o que você possui não vai para além da sepultura com você. Diploma, status, dinheiro, sucesso, nada disso vai. Mas aquilo que você acredita vai fazer você, além da sepultura, ter perdão, salvação, vida eterna. Vida eterna. Então aquilo que você acredita é mais importante do que aquilo que você tem. O objetivo da vida, a mentira, é a satisfação pessoal. Não é. O objetivo da vida é a glória de Deus. O objetivo da vida é honrar, temer e respeitar a pessoa de Deus, porque foi para isso que Ele nos criou. Quando você honra Deus, quando você ama Deus, quando você respeita Deus, tem o temor do Senhor, Deus vai abençoar você. Ele ama você, Ele vai alegrar você, Ele vai lhe dar as condições de usufruir as coisas boas da vida, de ter uma satisfação pessoal. E o cara às vezes é multimilionário, seguiu todos esses princípios aí, mas ele tem dinheiro, mas não consegue curtir o dinheiro dele. Ele tem sucesso, mas o próprio sucesso é o sofrimento da vida dele. Salomão fala isso. Deus não deu àquele indivíduo que tem dinheiro, fama e sabedoria a capacidade de usufruir do bem daquilo. Mas quando você ama a Deus, quando você teme a Deus, quando você reconhece que você foi criado por Deus e o respeita, Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar a sua capacidade de viver, usufruir e curtir as coisas boas da vida. A morte não é uma transição prazerosa, confortável. Não é. O ser humano não teme a morte por acaso, porque não sabe o que existe do lado de lá. Mas quando a pessoa crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, na hora que ela passar para o lado de lá, ela terá o perdão dos seus pecados. Os anjos de Deus virão para levá-la através do Rio Jordão e entrar em Canaã. É isso que a Bíblia ensina. Agora, a pessoa que morre sem Cristo, o mundo está vendendo essa ideia, morreu sem Cristo, tá bom, é tranquilo, é natural. Não é não, porque do lado de lá diz a Bíblia, ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se a pessoa não aceitou a Cristo aqui, e ela passa para o lado de lá sem o seu Salvador, ela vai estar debaixo do juízo de Deus. Por último, você pode conseguir tudo que você quiser, você pode mudar você pode ser o que você quiser, basta você querer e mentalizar. Não, você não pode mudar a si mesmo. Você não pode mudar a sua natureza, por mais que você se esforce. O seu pecado, a sua natureza decaída, você não é capaz de transformar. Nem mesmo a sua personalidade, seu temperamento. Você pode fazer um ajuste aqui, outro ali, mas mudar radicalmente, você não pode. Você é o que é, aquilo que você nasceu e aquilo que você herdou e adquiriu ao longo do caminho. É o que você é. E você precisa aprender a aceitar. Um cara recebeu 10 talentos, outro recebeu 5 talentos, outro recebeu 1 talento. Esse cara que ganhou 1 talento, por mais que ele se esforce, ele vai ter 10? Claro que não.
Ele tem que se enxergar como alguém que tem um talento e falar, não, eu vou pegar esse meu talento aqui e vou multiplicar. Vou no respeito, no amor e temor do Senhor. Eu vou fazer a minha vida ter sentido com isso que Ele me fez ser. Eu me aceito como eu sou. Então, queridos, Evangelho de João, capítulo 3, 16, famoso versículo que a Raquel citou aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou de uma maneira tão grande, Deus amou você de uma forma tão extrema, que deu Jesus para você ser salvo, para você ter perdão dos seus pecados, para você não perecer, mas você ter a salvação, a vida eterna. E eu quero perguntar hoje, tem alguma pessoa aqui nesta manhã, você, no seu coração, você quer receber esta salvação que há em Cristo? Fecha seus olhos, abre o seu pensamento, a sua mente, o seu coração. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Você crê em Jesus como Filho de Deus? Onde você está? Levante a sua mão que eu vou orar por você, eu vou orar por sua vida. Você quer renovar a sua entrega, a sua fé, você andou longe, você quer, não, Senhor, eu creio, Jesus é o meu Salvador, eu levanto a minha mão com um gesto de fé, porque eu creio, eu quero o teu perdão, eu quero a vida eterna. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa aqui neste lugar, que tem fé e ousa expressar a sua fé, através de um ato, de abrir sua mente e seu coração. Que o Senhor abençoe cada pessoa, com perdão, com paz, com salvação, com vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, dentro desse contexto, como a Silvana mencionou ali, como é difícil evangelizar, porque as pessoas do nosso tempo não conectam com verdade absoluta, com a noção de um Deus vivo, verdadeiro, único, criador do céu e da terra. Elas não conectam com essas coisas. Tudo é relativo e elas estão voltadas para a sua satisfação pessoal. O sentido da vida dessas pessoas é nessa direção. Não há verdade, não há certo e errado. Como é que você vem trazer um evangelho que traz verdades absolutas? Então, eu digo, é claro, a gente tem que pregar o evangelho absoluto, porque ele é assim, porque Deus é real e é absoluto. Mas a gente às vezes pode relativizar uma linguagem ou outra maneira de abordar, e a gente pode, na hora de pregar o evangelho, falar: Jesus é o caminho. Sim. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Sim. Mas a gente pode chamar a pessoa para uma experiência com o Senhor. Você está compartilhando a fé, a pessoa fala, coloca isso, mas não creio nisso, não creio. Aí você pode perguntar para a pessoa: mas eu posso fazer uma oração por você? Você tem algum assunto que você gostaria que eu orasse por você? Porque, olha só, a pessoa pode não querer Jesus, mas as bênçãos de Jesus a pessoa quer. Ela pensa assim: mas Jesus pode realmente fazer milagre. E aí ela pode se abrir.
E Deus pode usar uma coisa desse tipo para tocar na vida da pessoa, para dar um sinal para a pessoa, quebrar uma barreira, né? Então, na verdade, o evangelismo, a nossa mensagem, não é uma discussão teológica, não é uma discussão de ideias. Nós estamos levando a água viva, o pão da vida. E a pessoa pode beber dessa água, comer deste pão, ela pode experimentar. Faz toda a diferença. Deus abençoe.